Boa noite, galera. Tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula do IBAD. Aula hoje complexa, né? A gente vai falar sobre cristologia, as grandes tendências, a grande discussão, os debates e os dilemas. Você que está nos acompanhando nessas lives, que faz parte do IBAD, sabe que essa aula não substitui a leitura do livro. O livro é necessário, né? Há muita coisa dentro do livro ainda, comentários que vocês precisam se aprofundar, e nem o livro consegue trazer todo esse debate, porque é a história do cristianismo em torno de 20 séculos, e é difícil também, resumidamente, a gente expressar toda essa história da construção teológica da cristologia. Eu quero te convidar a orar para estarmos juntos mais uma vez essa noite. Você que está chegando agora, né, deixa sua Bíblia aberta nos textos, marca o que vamos conversar, deixe um papel, caneta, lápis à sua mesa aí e acompanhe, né? Desfrute dessa aula, tá? Vamos orar? Pai, te pedimos mais uma vez essa noite a sua manifestação diante da sua igreja, do seu povo, Pai, que o Senhor possa nos sacudir por dentro, na nossa mente, a nossa vida, Senhor, diante de Ti. Nós agradecemos, Pai, por mais essa live, onde vamos falar sobre o cristianismo, a sua história, o seu desenvolvimento teológico em torno da cristologia. Pai, te pedimos o entendimento, venha pelo seu Espírito Santo nos iluminar, Senhor, e que as pessoas possam sair cheias da sua presença, cheias de conhecimento e cheias de um aprendizado, Senhor, bíblico, em nome de Jesus, que nós oramos e lhe pedimos. Amém? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a o nosso slide. Vocês sabem muito bem que toda vez que nós começamos, fazemos a apresentação do IBAD e falamos desse curso. É oferecido um livro, né? Você que está chegando agora diante da live, está vendo aí o livro. Esse é o livro que nós estamos estudando, a autora João Santos, Cristologia. Como que funciona? Média em Teologia no IBAD é o livro, são videoaulas gravadas que a gente libera para vocês, não era para constar nesse curso, nós acabamos liberando, tá? Do IBAD direto lá de Pindamonhangaba, provas, você tem a opção de fazer a prova online ou impressa, tá? Se você não tem como fazer online, a gente pode mandar os impressos para você, tá? Via WhatsApp, via e-mail, e você pode fazer, tá? Certificado histórico, você estuda no seu tempo, sem contrato e cobrança, você pode adiantar as disciplinas, você pode estudar até mais de uma disciplina ao mês, tá? Individual. Por disciplina, R$ 70, isso daria em média um mês. E para o casal, R$ 82,30, ou seja, a grande oportunidade do IBAD também, para esse casal, que pode ser a mãe com o filho, pode ser o pai com a filha. A partir do momento que comprove que são pais, filhos, também pode fazer esse casal aí, 82,30. Como que funcionaria? Um livro para os dois, as videoaulas a gente libera para os dois ao cadastro,
A prova online também é uma para cada, né? Não é uma para os dois, e um certificado para cada, tá? Depois vocês podem fazer o pedido da carteirinha individual para cada um, ok? Só o livro e mais as lives comigo e o raio-x teológico de tira dúvidas também comigo, ok? E aqui estamos apresentando a grade, tá? Essa é a quantidade de livros que vocês vão estudar diante desse curso, que está aí 24 livros, tá? Todas as matérias, né? Desde do início, as pessoas perguntam, né? Onde que inicia, onde que termina? Não, como que eu posso falar? É circular o curso. Tá? Então, onde você iniciou é onde você vai parar. Por exemplo, você inicia aqui, nesse Escatologia. Qual é o último livro dele? E você vai parar nesse livro aqui. Entendeu? Então, é circular. Então, onde você iniciou é o penúltimo livro, depois chegar na grade. Então, não tem problema, não tem que esperar semestre, bimestre, trimestre. Você pode iniciar a qualquer momento e parar a qualquer momento. Aluno, eu parei, e agora? Não, você retoma e depois só faz os livros que você perdeu, né? Então, você continua e quando entrar aqueles livros que você tem, a gente já pula para os que você não tem. Tá? O curso é circular, ele não para, e não importa, né? A ordem aqui não altera o valor do produto. Se você iniciou aqui ou aqui, entendeu? Que estamos aqui, Cristologia, não tem problema. Tá? Então, vai circulando. Hoje nós vamos estudar o desenvolvimento histórico da cristologia e eu só vou falar hoje desse aqui, capítulo 1, sobre o gnosticismo, tá? Então, hoje nós vamos aprender e destrinchar isso daí. Nós falamos em outras matérias, como teologia sistemática, falamos na história da igreja, mas não aprofundamos. Por isso eu falei que cristologia era uma das matérias mais importantes. E por que importante? Porque nós somos conhecidos como cristãos. Entre todas as religiões monoteístas, todas acreditam em Deus, mas essas religiões, a única que é cristã é a nossa. Então, é de suma importância essa matéria, ok? Então, vamos partir para o desafio do gnosticismo. Então, gnosticismo, ao término, né, do primeiro século, a morte de todos os nossos apóstolos, final, né, ao término desse primeiro século, a Igreja Católica de Universal, a Igreja existente daquele período, começa a se deparar com esse derivado de gnosco, ok? Que significa conhecer, busca por gnoses. Tá aqui. Ou seja, conhecimento secreto de coisas místicas, reservado apenas para os mais devotos, mais disciplinados, espiritualmente elevados. Se você tiver alguma dúvida aí, deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada como que está a nossa a nossa a nossa Facebook está transmitindo. Ok.
aí. Então, você pode deixar seu comentário aí no chat, pode deixar sua colocação. Eu vou abrir um texto na Bíblia e a gente vai ler lá, o Evangelho de João, que é muito importante para nós. Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 1. Vamos lá acompanhar, vou aumentar um pouquinho. Escrita, eu vou compartilhar com vocês agora a tela. Então, vocês entendem o desafio da igreja no primeiro século, o gnosticismo, o conhecimento, eram místicos, entram o desafio da igreja após a morte dos apóstolos, o último apóstolo. A igreja ela precisa preencher, cuidar, porque a doutrina, eles perseveravam, né, como Atos diz, na doutrina dos apóstolos. Vocês imaginam, a gente não consegue compreender dentro das necessidades da igreja, dos desafios das igrejas, nós olhamos para os nossos problemas, mas aquela igreja ela tinha um grande desafio. E um desses desafios foi os gnósticos, ok? Então, vamos para o evangelho aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Está aqui, gente. Então, o grande dilema aqui. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E nele estava a vida. Ok? Então, essa é a parte mais importante a gente entender, porque a grande discussão e o grande dilema entre os gnósticos é isso aí. Ele era Deus, estava com Deus, né? E no princípio ele era o Verbo que se fez carne, né? E a gente precisa entender isso, porque aqui, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe foi feito. E nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha em trevas e as trevas não derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Ó, aí aqui que pega os gnósticos, né? Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Não reconheceu quem? Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso aí. Anota aí o 10, 11, ok? Para a gente prosseguir com essa meditação, com essa reflexão. Deixa eu só colocar aqui no meu celular. Isso aí. E vamos prosseguir. Ok? Deixa eu só compartilhar aqui. Anotaram aí? João, Evangelho de João, muito importante, irmãos, a gente anotar. Esse é o grande debate da igreja. Então, o que era o gnosticismo? É um misticismo. E a gente vai ter sempre essa dúvida entre o cristianismo, Jesus homem, Jesus Deus, e
como que os gnósticos eles viam, como que eles olhavam para Jesus. E isso que é importante para nós. Eu mandei um questionário, 62% respondeu corretamente, dentro daquilo que é a resposta verdadeira. Jesus homem, Jesus Deus. Mas 40% das pessoas responderam de forma errônea. E eu acredito, como que eu tenho um grupo grande e foi enviado para os alunos, tem pastores envolvidos, houve uma pesquisa, ou os pastores sabiam, entendeu? Mas, por exemplo, se você mandar isso no seio da igreja, provavelmente a gente não encontraria uma resposta lógica, correta, né? Talvez ela seria, assim, bem questionável diante do ponto de vista teológico. E foi, acho que 5, 6 perguntas, né? Elas mais ou menos parecidas, mas representa a sua fé, de grande importância. Então, eu chamo você a atenção, nós vamos estar aí nessas aulas aí, debatendo isso, de suma importância aí para todos nós, e espero que você possa desfrutar. Você guardou aí, anotou os textos, é muito importante, por isso que a gente fala a importância do IBAD na sua vida, a importância de estudar o IBAD. E você que tem nos acompanhado e está estudando com as lives, você que é aluno, que tem acesso a todo o material, é muito importante ler o livro, ok? Então, nós estamos aqui, ó. Era um conhecimento secreto, de coisas místicas, reservado apenas para os mais devotos, né? Então, tinha aquela coisa dentro do gnosticismo que a gente chama de uma hierarquia especial ao qual tem os mistérios revelados. Aqui a imagem, se você procurar, né, dentro do gnosticismo, as derivações de várias religiões, né, e o que está envolvido no gnosticismo? Ela é uma religião de mistérios, com a convicção de que o mundo físico era intrinsecamente corrupto, ou seja, o corpo ele é corrupto, ele é mau, e ele precisa alcançar, a alma só pode escapar desse universo se ela evoluir, se ela passar por fases e alcançar algo espiritual maior, ok? É essa a ideia. A ideia é que o corpo é ruim e a alma, o espiritual, é o sistema elevado, e só pode alcançar isso aqueles que procuram evoluir espiritualmente. Por que é ruim? Pensa comigo, por que isso é ruim dentro do gnosticismo para o cristianismo? Porque nós acreditamos num Jesus, Deus e homem, ok? E se o corpo era ruim, mal, essas coisas todas, eles não acreditam e não vê Jesus como nós, dentro do cristianismo, vê. Ok? Isso que é muito importante entender. Eles acreditam em Jesus, olham ele como um grande homem, mas, porém, irão tratar esse Deus homem como apenas um espírito evoluído, que ele evoluiu no corpo e alcançou uma divina. Porque dentro do gnosticismo também há
vertentes que se divergem, entendeu? Vão olhar ele como um grande homem, mas, porém, nada mais. Então, tem essas divergências dentro do próprio gnosticismo. Se você quiser deixar sua pergunta, a gente responde. Eu espero que mais para frente a gente vai esclarecendo algumas dúvidas, ok? Bom, não havia só um gnosticismo, mas diversas seitas, né, independentes, com algumas características importantes e em comum. Os gnósticos foram, por muito tempo, os principais rivais da Igreja Antiga. As seitas adotaram elementos de várias religiões e os fundiram com as ideias derivadas da filosofia. É por isso que foi a preocupação principal da igreja foi combater esse mal após o último apóstolo, João. Foi de suma importância a igreja adotar, dentro do resumo da hierarquia, a teologia, olhar para os escritos do Novo Testamento, as cartas, tudo para entender os ensinamentos apostólicos para poder combater essas coisas. Eu vou falar como que se deu, como que entrou, como que foi. Então, aqui nós temos uma seita que apareceu aí no primeiro século, em sua maioria, né, ela desapareceu por volta do século IV, ela surge no primeiro século e desaparece no século IV e V, né, como o caso dos valentinianismo. O que ele cria? Né? Os membros do valentinianismo hereges que sustentavam a existência de dois mundos, um visível e o outro invisível. O que a gente vai entender dentro do gnosticismo é a dualidade. Mundos, forças, espiritual, carnal, essa guerra. Só que sempre entre o bem e o mal, Deus e Satã, mas com uma força igual. Né? E isso foi condenado, porque quem é o soberano? Quem é o todo-poderoso? É o Deus de Israel, o Deus dos céus e da terra. Ele é todo-poderoso. Jesus é considerado o leão de Judá, a estrela de Davi, né? E então ele é todo poderoso. O diabo, as trevas, né? Não tem força igual. E o gnosticismo ele é muito dualista, né? Ele há uma força contra outra força, lutando contra outra força, ok? Então, surgiu também o maniqueísmo, que durou no Ocidente até o século VII, depois na Ásia até o século XIV, e chegou na França entre os séculos XI, XIV, conhecido como catarismo e albigenianismo. Aqui está simbolizado mais ou menos a imagem de Maniqueu, né? E ele propagava essa doutrina, e os que seguiam Mani, né, o Manés, ele nasceu aí na Pérsia durante o século III, e ele concebia um mundo, né, com uma fusão dualista do espírito e corpo. A doutrina segundo a qual o mundo se divide em dois princípios, né, o bem e o mal, Deus e o diabo, e ele manteve isso daí, e o ser humano, né, sempre afrontado pelos dois mundos, pela luz, pelas trevas, e, e essa disputa, né, como se fosse uma disputa entre esses mundos, né? E não é bem isso que a Bíblia passa, né? Até parece ser nós somos influenciados, mas
esses mundos aí, eles não subsistem com uma força igual. É isso que a gente sempre precisa entender, ok? E para eles não, é dual, a força é igual. Tanto a força do diabo é igual à força de Deus. Não tem essa. As trevas, ela é igual à força da luz, né? Então, e é importante a gente até olhar no mundo físico que aonde a luz ela penetra, ela é bem mais forte do que as próprias trevas, embora sendo menor, né? Porque se a gente for olhar a substância escura que há no universo é muito maior, mas onde chega a luz é dificilmente você isolar essa luz. Então é uma força muito maior, muito mais poderosa do que as próprias trevas fisicamente. Bom, a situação da igreja no início desse segundo século. O que a gente tinha após a morte dos apóstolos? O que aconteceu? E o que foi o problema para a igreja do século I para o segundo século? Perseguição dos cristãos. Ela começa lá em Atos dos Apóstolos, pelos judeus, a gente vai ter aí o capítulo 6, 7, manifestando os judeus, perseguindo os cristãos, um grande levante, até surge Saulo de Tarso, um grande sanguinário. Eu gostaria de deixar esse exercício para você, você que está nos acompanhando aí, como o Alan Leme, assistir o filme do apóstolo Paulo. Fala sobre isso, né? Sobre Roma, que causou, né, esse problema do Nero colocar fogo em Roma, causou a morte dos nossos principais apóstolos, né, Pedro e Paulo. Então, fica aí o dever de casa, você que está nos acompanhando, você que vai assistir essa live, assista o apóstolo Paulo. E para você entender a grande perseguição que Paulo fez, ele que começou, então ele vai aí o capítulo, a partir do capítulo 12 de Atos, ele que começa a ser a principal personagem. Até o capítulo 12 de Atos é Pedro. E depois de Atos 12 só dá Paulo, né? É o apóstolo Lucas, né? Apóstolo não, o discípulo Lucas, escrevendo, e escreve com grande autoridade investigativa. Ele faz parte, acompanha o apóstolo Paulo em suas viagens e em suas prisões, ok? A gente vai ter a transição demográfica do cristianismo a uma religião majoritariamente gentia. A gente vai começar a partir do apóstolo Paulo, né, sua chegada com Barnabé, tanto que a gente vai sair de uma transição do caminho, né, conhecido como o pessoal do caminho, que começa a se romper lá com a morte de Estevão, lá no capítulo 7, e nessa transição que a gente está saindo do caminho, a gente começa a evangelizar em lugares que há poucos judeus e há mais gentios. A partir de Paulo, aí, nos capítulos anteriores, a igreja, a gente vai levar 10 anos aí, mais ou menos, para ser reconhecidos como cristãos. Tudo bem que era um pejorativo romano, chamando a gente de pequenos cristos, mas já a grande importância impactante dentro da comunidade cristã daquela época. Então, nós vamos conquistar, a gente vai começar a diminuir, e o nosso problema agora já não passa a ser quando a igreja começa a expandir, aí vai passando os tempos, a perseguição já não começa com os judeus, né? Eles vão ser um problema, porém, né? Mas a gente vai crescendo com os gentios. E aquelas coisas judaicas, ela vai se quebrando. Paulo lutou contra
um bom tempo contra o judaísmo dentro do cristianismo. A lei mosaica, a guarda do sábado, circuncida, essas coisas todas, né? Então, é uma transição, começa no final, né, do século I, já começa no século I, dentro dos apóstolos, após Cristo, e vai isso daí até o século, finalzinho porque virando o século I, no finalzinho, 101 é o século II, ok? Então, vamos lá. Transição demográfica, uma religião majoritariamente gentia, e aí o vácuo que a gente vai enfrentar após a morte dos apóstolos, do último apóstolo João, a gente vai ter um vácuo de autoridade que surgiu com a morte dos apóstolos. O que houve? Não tinha mais apóstolos, não tinha a doutrina dos apóstolos, aqueles que perseveravam na doutrina dos apóstolos. E nós vamos ter as perseguições, as proibições. Agora já não é mais os judeus, simplesmente, mas nós vamos ter Roma nos perseguindo, né? E essa perseguição dos judeus vai até o martírio de Estevão e de Tiago. A intensificação da perseguição começa em 64 com Nero, por isso que eu falei, assista o filme do apóstolo Paulo, que causou a morte de Pedro e Paulo. E aí a gente vai ter, de 64 a 250 depois de Cristo, perseguições esporádicas. Domiciano, Trajano, né? Os imperadores que vão sucedendo, Marco Aurélio, Maximino, fazendo algumas perseguições. Alguns faziam simplesmente a perseguição quando a comunidade cristã fosse denunciada. E havia prova, e aí eles iam lá e prendiam, né? Então, eram umas perseguições esporádicas, mas até 250 ainda os cristãos não tinham paz, né? Depois entrou o imperador Décio e ordenam que seja feito sacrifícios, né? O Décio, ele vai dar ele pede, quando é denunciado um cristão preso ali, ele é levado até o imperador e ele pedia que adore um deus romano aí e você ganha uma carta de salvo-conduto que você adorou um deus romano, não negou as nossas divindades e você está livre, você não vai ser condenado, não vai fogueira, nada. E isso daí minou muito a fé cristã e separou também o trigo do joio, né? Mas muitos cristãos morreram por não negar, não se curvar e não adorar, não fazer sacrifícios. Duas outras grandes perseguições, né? 257 a 258 e 303 a 303 a 313. A morte não era simplesmente a única consequência da perseguição. Muitos teólogos, como Inácio de Antioquia, Justino Marte, Orígenes, Cipriano de Catargo, eles tiveram que interromper seus escritos, as cartas que as igrejas trocavam, porque a carta era o único meio de informação da religião. Boa noite, Renzo. Pode deixar. Se eu estiver indo muito rápido, hoje a gente vai só estudar o capítulo 1 dessa unidade 3. Eu quero ir devagar. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom, Cleiton? Pode deixar aí no chat aí a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai responder. Então, aconteceu essas consequências, porque a igreja desse século ela só tinha carta. As cartas para circular, as informações que elas trocavam, era a partir das cartas. E isso, com a perseguição,
Isso foi até proibido. As obras, por exemplo, elas eram contestadas. Se fosse pego alguns escritos cristãos, eles eram chamados para se apresentar. E com a origem do Décio, que pegava, se ele descobrisse uma comunidade cristã, ele chamava o cristão para poder adorar os outros deuses, eles não quiseram cair diante dessas perseguições gerais. E isso se dava a cada região aonde o império estava, cada prefeito, governador, eles tinham uma atitude diferente com o cristianismo. Você sabe muito bem, dentro da história da igreja, que os cristãos eram vistos diante do mito romano como ateus, né? Como pessoas que praticavam incesto, porque dormia com a própria irmã, né? Que a esposa tudo irmão, né? E que a gente praticava o canibalismo, porque na nossa ceia o que a gente fazia? A gente comia o corpo e o sangue, e eles falavam, olha, eles praticam canibalismo. Já tinha todo esse processo, né? Então havia muitas pessoas com receio diante daquele mito, e aonde um cristão chegava para se estabelecer diante das correntes e das ideias de cada povo, e isso já sofria uma grande indignação. Por isso que o cristão ele precisava viver, não era violento, ele precisava expressar sua atitude, mas tinha suas dificuldades da época onde o império estava. Ok? Então, isso proibiu o processo teológico, atrasou, dificultou, né, como os grandes teólogos, de expressar e construir o pensamento cristológico que era necessário combater nessa época. Então, calaram-se, né, as obras deles foram interrompidas. Além delas, né, das obras interrompidas, problema entre membros, divergências teológicas e mais perigoso ainda, infiltrações de grupos religiosos como os gnósticos. Tudo bem até aqui? Deixa seu like aí, o joinha, compartilhe essa aula. Então, vamos falar da transição, né? A Igreja do Novo Testamento, ela é o quê? Ela é o resultado da transição. Instituição até então judaica, né, para um movimento cristão. O que acontece com essa instituição judaica? Ela guardava o sábado, né? Ela tinha um dia para adoração. Agora, o cristianismo como movimento, ele não tem um dia de adoração todos os dias, todos os lugares. Ela não tem um templo definido, mas tem as casas onde se reúnem. Qual era a visão do judaísmo? Pessoas eleitas, especiais, predestinadas, raça, povo. E a gente tem aí o quê? Profetas, né? E aí a gente tem no cristianismo para todos os crentes. Não tem, ela é uma religião aberta, pública, do povo, para o povo. Todo mundo tem um acesso ao Pai, todo mundo está envolvido na graça, todo mundo está derramado sobre. O Espírito Santo foi derramado toda a carne. Né? E o judaísmo ele tinha o quê? A preservação da instituição, o povo, a nação, o local, o templo. Você vê isso bem hoje ainda diante da luta lá em Israel, né? Terra, templo. E o problema não é nem a terra, o problema não é com os palestinos ali empurrando os palestinos, que é legítimo. Esse problema já foi resolvido. O maior problema é lá no centro, o muro e a mesquita. Esse é o maior problema. Então, você vê aqui a finalidade. E qual é a finalidade? A finalidade do movimento é fazer discípulos de todas as línguas, de todos os povos e todas as nações. A instituição ela era a preservação da instituição, do povo.
tinha que ser da tribo de Judá, não podia haver mistura, isso no Novo Testamento. E no Antigo Testamento. E no Novo Testamento já não é mais cultural, é para todas, é fazer discípulos, é trazer, é ensinar Cristo, é discipular e batizar em nome de Jesus. Essa é a grande transição da igreja e que vai abrir um grande espaço para as heresias, o gnosticismo, por exemplo, e outros movimentos que vão entrar dentro da igreja, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí o seu comentário. Se você tiver uma posição teológica também, pode pôr aí. A gente fica feliz em poder refletir com você também, tá? Você sabe que o conhecimento nosso é uma via de mão dupla, tá bom, Resso? Cleito, sinta-se à vontade aí para deixar seu comentário aí, Alan Leme, meu xará, pode deixar seu comentário. Então, essa igreja de transição, o cristianismo surge no seio da comunidade judaica. A gente precisa entender, Jesus era judeu, e no início todos os seus apóstolos eram judeus, sua liderança era judaica. E essa doutrina, todo o ensinamento foi feito até o apóstolo Paulo, que ele chega aí para os gentios, né? O apóstolo dos gentios, ele era judeu e ele fala, né? Eu sou da tribo de Benjamim, fui ao 8º dia circuncidado, estudei aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, um dos maiores rabinos na época de Paulo. Quando Jesus surge na perspectiva do grande rabino fazendo o seu ministério messiânico e já anunciando a chegada do reino dos céus, Hillel era Hillel, Shema, eram os grandes rabinos na história de Israel. E tanto que se fazia aquela pergunta, né? As perguntas que lançavam para Jesus era perguntando, qual é o seu jugo? Seu jugo, por isso que Jesus diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve, é diferente. E as perguntas eram assim, você pensa do jeito de Shema ou você pensa do jeito de Hillel? Então, você vê uma liderança totalmente judaica. E o problema tratado de Paulo nos primeiros, as suas epístolas, as suas cartas, seus escritos, de primeiro modo, ela vai combater, né? Ele vai combater o judaísmo. Os gentios deveriam ser circuncidados, bem como praticar a lei mosaica, guardar o sábado. Não vai ser circuncidado. Eles não vão ser colocados, que agora mudou, é uma transição. E isso daí gerou um problema dentro da igreja, gerou uns grupos heréticos chamados Ebionita e os Nazarenos, que praticavam a lei e negavam a divindade de Cristo. Isso surgiu no seio da igreja. Por quê? Conforme ela foi crescendo, tomando uma forma gentílica, foi evangelizando, os judeus foram ficando pequenos dentro do grupo. E com a morte da liderança dos apóstolos, já tinha liderança de gentios, que nem sabia mais o que era essa tal da circuncisão, ou da lei mosaica. Faz sentido para você? Coloca aí, tá entendendo aí, Rinso? Pode colocar a sua posição. Faz sentido para você, Alan? Faz sentido para você, Cleiton? E aí, o que é o ebionismo? Era uma doutrina herética, sempre tem um nome, né? Esse ebionismo surge de Ebion. Ele negava a divindade de Jesus. E ele aceitava
não aceitava, né, o Novo Testamento, ele só aceitava o Velho Testamento e rejeitava o Novo, que substituía por um outro escrito que vai ser considerado apócrifo, Evangelho dos Hebreus, que esse escrito sumiu. Então era um grupo que se disseminou dentro do próprio cristianismo, conforme as lideranças foram sendo trocadas e aí com a morte dos apóstolos, da liderança judaica que tinha dentro e da forma que a igreja foi crescendo, surgiu esse movimento, o ebionismo. E aí, o que o ebionismo falava? Não, foi um grande homem, Jesus foi um grande homem, mas ele não é Deus. Olha a controvérsia. A gente já tem um grupo se formando que é os gnósticos, que é o misticismo, é a filosofia grega que foi se achegando, um grande pensamento se convertendo, e aí você precisa pensar. E esses desafios, o pior, que esses desafios estão ficando maior hoje. Por quê? Porque a igreja ela deixou de ensinar. Os apóstolos tinham a doutrina dos apóstolos, a perseverança, o ensinamento com eles, né? E eles iam repassando, replicando esse conhecimento. Mas diante do vácuo, aí precisou ver o que se tornaria a autoridade dentro da igreja. Ah, nós vamos eleger outros apóstolos? Claro que não. Claro que não, porque a palavra apóstolo para eles era um outro sentido, aqueles que estiveram, que vieram após Jesus. Porque a gente faz uma confusão entre o ministério apostólico e o apostolado em si, que é o início, aqueles que viveram com Jesus. O ministério é um ministério de fazer a ação dos apóstolos, mas sem ser um título, né? Como é um dom, ok? Então, é uma igreja em transição. Então, aparece esse grupo, os ebionitas, nesse tempo do final do primeiro século, que repudiavam o apóstolo Paulo de Tarso, sustentando que ele era um apóstata da lei. E Paulo vai ter um problemaço, né? Não só de ser considerado por esse grupo que se levanta, que odeia, que chama ele de apóstata, né? Ele vai ter cristãos que vão se levantar e não aceitam o seu apostolado, e ele vai legitimar, né, a vida dos outros apóstolos, ele vai considerar os 12, ele não vai se inserir como 12, né? Em nenhum momento você pode ler a Bíblia, há muitos falando, não, que ele era o verdadeiro apóstolo, pelas obras e os feitos, porque Matias não sumiu. Não, a apostolicidade de Matias é legítima, e primeiro, até porque Matias caminhou com os discípulos, conheceu João Batista e caminhou com Jesus. Ele estava lá com 120, né? Então, ele fazia parte dessa liderança judaica, né? Então, os gibeonitas repudiavam Paulo, ele tinha uns problemas lá com Coríntios, que foi até um local onde ele fundou, mas devido à mudança das lideranças, a gente sabe que os ebionitas eram formados, né, apenas judeus que praticavam a lei do Antigo Testamento. Eles insistiam que Jesus, apesar de Messias, né, olha só, eles insistiam que Jesus, apesar de ser o Messias, que profundamente não era Deus. Irmãos, presta atenção. A gente precisa tomar muito cuidado. Vou fazer uma pergunta para você que está aí no Facebook nos acompanhando, você que vai ver essa live, e diz hoje, a gente não vive um hedonismo dentro das igrejas? A gente não vive um gnosticismo dentro das igrejas? Deixa aí o seu sim ou não, tá? Então, esses caras insistiam que Jesus não era Deus, tá vendo?
o que nós acreditamos? O que você, cristão, como cristão, acredita? Ok? Como eu disse, né, a gente mandou a pergunta perguntando como você crê em Jesus. Lá mandamos, né, fechou já há 3 dias. 60% respondeu certo, 40% respondeu errado. Tem gente que não sabe se Jesus é Deus. É cristão? Olha, se Jesus não é Deus para você, o que você está? Dentro de uma igreja cristã? Hã? Então, eles falavam que Jesus apenas era um homem e rejeitavam o Novo Testamento. Tem muitos ensinamentos hoje, o pessoal rejeitando esse Jesus. Tem uns camarada que bate, ele fala, meu, esse Jesus não é Deus. No seu portão, na sua porta, no seu estabelecimento. Eles seguiam um texto perdido do Evangelho dos Hebreus. Esse texto sumiu, gente. Escrito no 2º século. Tinham autoridade para eles. Escrito no 2º século, após a morte dos apóstolos. Segundo Epifânio de Salamina, os ebionitas também eles eram vegetarianos e diziam que quem Jesus e João Batista também eram vegetarianos. Olha só, Jesus comeu peixe, como que era vegetariano? O vegetariano não come peixe. Gente, ele fez banquete, ele participou de banquetes na casa dos publicanos. Ele participou de banquete na casa de pecadores. Tinha o que lá? Carne. Eles diziam. Alguma dúvida, alguma colocação? Pode colocar aí. Dá um salve aí pra gente aí. Eu acho que vocês estão dormindo aí no Facebook. Vamos lá. Uma igreja sem apóstolos. Então, a igreja do 2º século, ela é uma igreja sem apóstolos. Um dos principais desafios que a igreja enfrentou ao final do 1º século, gente, era não ter apóstolos. E o que aconteceu, né, com isso daí? A morte dos últimos apóstolos, né? Vamos ler o texto de Efésios 2:20. Vamos lá, Efésios 2:20. Anota aí no seu caderno, na sua folha aí, na sua Bíblia, né? Tem umas Bíblias bonitas com grande espaço de anotação. Fica a dica. Efésios 2, verso 20. A pregação de Pedro, né? Olha só. O que ele fala lá? Eu vou compartilhar agora a tela para vocês. Se vocês não acharam, não abriram a Bíblia, está aqui o texto. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 2:21, um grande texto aí para vocês, tá? E aí, o que aconteceu? Com o vácuo dos últimos apóstolos, ficou quem? Os discípulos, aqueles que os apóstolos evangelizaram, que eles entenderam a missão e entenderam a visão, entenderam o propósito, né? É isso aí, de fazer novos discípulos. E aconteceu o vácuo da autoridade apostólica. Por quê? Foi substituído por quem? Pelos bispos. Cristo chamou. E aí eles trouxeram essa ideia, né? Cristo chamou os apóstolos chamaram os bispos, ok? E por isso que é imposição de mão quando há uma ordenação pastoral, diaconal. Por quê? Você está passando uma ordem. E como que a palavra apóstolo significava vir aqueles que vieram
pós viveram com Jesus, eles não quiseram usar apóstolos e usaram os bispos. E os bispos tinham o poder de nomear os outros ministérios. Entendeu? Como que foi preenchido? Então, os bispos nomeados, e depois na história a gente vai ter aí os pais apostólicos, aqueles que conheceram os apóstolos, né? Dentre esses bispos, muitos conheceram, como Eusébio de Cesareia, Policarpo, de Esmirna, e outros nomes que eu vou citar daqui a pouco, que viveram na época dos apóstolos. É eles que têm essa autoridade, que tomam essa autoridade e precisa preencher esse vácuo, porque a igreja fica... não tem quem consultar. Quem vai consultar? Não, agora vocês vão consultar os bispos. Foi a era apostólica, agora estamos com os bispos que vão nomear os pastores, os padres, e vai ser assim diante da história, da formação e da instituição igreja, né? Porque até que é um movimento ainda. Depois ela vai se tornar uma instituição, né? Vai ter prédio próprio, sede, mas isso um pouco mais para frente. Ok? Posso continuar? E a outra maneira de combater todo esse problema aí do espaço apostólico, aí precisava se escrever e desenvolver a teologia. Esse pensamento teológico não é nosso, a gente vai estudando e vai vendo de acordo com os desafios da igreja. Porque você acha que a igreja ela não tinha os mesmos problemas com santidade? Tinha problemas até maiores, as perseguições que ela tem, hoje ela tem, né, em alguns lugares. Por exemplo, no Brasil você é livre, mas por outro lado, nós temos outros problemas, outros desafios diante da nossa comunidade brasileira, né? E às vezes, devido ao local, cada estado, ela tem um desafio maior entre a religiosidade, o secretismo. Nós vamos falar sobre isso daí, sobre outras religiões, a influência dentro da igreja. Então, outra maneira colocar os bispos para preencher esse lado apostólico, e esses bispos precisavam consultar todas as escrituras para poder criar e desenvolver a teologia para poder defender dentro daqueles pensamentos que estavam entrando dentro do ebionismo, ainda o combate que Paulo teve, né, que gerou essa seita dentro do cristianismo, e o gnosticismo, que era muito forte, o misticismo, a fusão dos pensamentos filosóficos dentro do seio da igreja. O apóstolo Pedro, né, em 2 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16, nós vamos... eu não estou compartilhando a tela. Estou sim. Gente, que estranho. Capítulo 1, peraí, deixa eu... Não. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1. Anotou aí? Primeiro capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, 13 a 16. É uma exortação à santidade, né, de Pedro, mas é um escrito muito importante, que ele vai falar: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês e Jesus Cristo, quando Jesus Cristo for revelado. Você precisa agir como o quê? Como filhos, como filhos obedientes, e não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou. E sejam santos vocês em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque sou santo. Né? Pedro chamando a atenção. E é nesses escritos de Pedro,
Paulo, Tiago, que os bispos vão abraçar. É nessas cartas que eles vão tirar todo esse ensinamento. E eles vão falar, os apóstolos têm um querigma, têm um ensinamento de Cristo, e não é assim que a gente vê, e aí é desse modo que eles vão organizar todo o pensamento cristológico que nós temos hoje. Toda a ideia de Cristo, o Cristo Deus e o Cristo homem. O Deus homem e o Deus divino. Ok? Cristo, Jesus Deus e Jesus homem. Dentro desses escritos que eles vão procurar, né? Todo o ensinamento que a gente entende sobre Cristo. E aí, o que é o gnosticismo? O gnosticismo não é uma única religião, não era um único pensamento, mas um conjunto de movimentos da época, de todas as religiões, cada um com seus próprios textos, rituais e doutrinas peculiares, mas era esse movimento cheio de religião. E uma delas é o esoterismo, esse envolvimento aqui, ó, do esotérico dentro do gnosticismo, que eles estavam levando dentro da igreja. O que é o termo esotérico? Hoje é associado ao quê? Superstições. Há crentes supersticiosos dentro da igreja? Há crentes também, porque o esoterismo ele tem práticas de adivinhações. Tem adivinhações em algumas igrejas, né? E aí eles usam astrologia, tarô, tá? As seitas, né, com tendências ao misticismo. Significa, o que o misticismo significa? Algo que é secreto ou confidencial, pessoas seletas com conhecimento especial ao assunto. Então, era aquela coisa fechada para poucos, seleto, a pessoa que tinha esse poder de mexer com isso, de invocar aquilo, de adivinhar, era algo que recebia um dom divino acima de qualquer outro, sem qualquer explicação. Agora me fala, o cristianismo é assim? É místico? Há muita gente que fala, é místico, né? Faz dele como se fosse místico, mas não é. É para todos, todos têm acesso ao Pai, todos têm acesso aos dons, tanto que a Bíblia fala, né? Você recebe um dom, todos nós recebemos um dom, mas buscai todos os dons. Ela nos exorta a buscar. Não é algo especial, divino para um, para o outro. Não, não, é para todos. Então, qual era outra tendência? A tendência sincrética. Né? O que é uma tendência sincrética? É a união, fusão de todas as religiões. Nós temos um movimento hoje sincrético na nossa atualidade. Coloca aí. Me responde aí. Nós temos a união sincrética? Aqui, ó, o olho que tudo vê. Olha aqui, ó, outro símbolo. Né? Ou um símbolo forte aqui de dualismo. Tá vendo? Aqui, ó o símbolo. Esse símbolo é o quê? Cristianismo. Aqui, ó, um símbolo conhecido. Entendeu? Olha só. Não tem uma igreja cristã que está tentando unir tudo isso? E isso aqui, o que é? Isso aqui. Aqui, ó, anjos e demônios. As escrituras. Entendeu? Unindo tudo. Tudo. Qual é o movimento sincrético que nós temos hoje dentro da nossa sociedade contemporânea, nessa atualidade? É o comunismo, querendo fazer tudo isso caber dentro de um lugar só. Faz sentido para você? Está me entendendo?
coloca aí sua dúvida, coloca aí para nós. Então, vamos lá. Então, a tendência sincrética, o gnosticismo era fortemente dualista, né? As forças das trevas lutando com as forças da luz, impondo uma firme separação entre o mundo físico e espiritual, que esse mundo físico não presta, por isso que Jesus começa... Ele não é o Deus homem, como que nós vemos, entendeu? Jesus passa a ser diminuído, é impossível dentro do gnosticismo ele ter a mesma visão que o cristianismo. Então, podemos definir que o sincretismo, qualquer prática religiosa que provém da fusão de outras, o sincretismo religioso tem suas maiores expressões. Aonde? Aqui, nesse país. Né? Então, há muitas diversificações, há muita mistura dentro, às vezes, da própria igreja cristã. Faz sentido para você isso daí? Quer deixar um comentário? Deixa a sua posição. Se não concordou também, pode deixar a sua posição. Se concordou, se tem algo a acrescentar, você tem toda a liberdade aí de colocar aí para nós. Tá bom? Então, o gnosticismo era fortemente, né, influenciado por ideias platônicas sobre a imperfeição da natureza imperfeição e natureza transcendente do universo físico, né? Esse local está eclodindo, é mal, não presta, né? E eles afirmavam que o homem, né, o ser evoluído, ele precisava ir para o espiritual. Afirmava que o mundo foi criado mal e que o criador do mundo era em si um ser maligno, gente. Então, você vê só, né? Olha só como que diverge do nosso pensamento. Se Deus, lá em Gênesis, declarou, né, que tudo que ele fez é bom. Então, olha só, né? Aí falava que um falso Deus que aprisionou os espíritos dos homens em corpos físicos deturpados. Então, tudo isso daqui não prestava, ok? Eles tinham só uma visão do que prestava espiritual e nós precisávamos alcançar. Isso vai gerar outras religiões, outros pensamentos nessa mesma linha, né? Do mundo espiritual, do alcance, da elevação, da evolução, entendeu? Está compreendendo? Isso era o que a igreja no primeiro século precisou combater, pensar, criar, né, e afirmar. E aí a gente vai ter grandes apologistas, né? Quando eu falo apologistas, são pessoas que fazem a defesa da fé, né? Irineu, por exemplo, nasceu por volta lá do ano 130 em Esmirna, na Ásia Menor, e lá ele aprendeu com quem? Com Policarpo, né? Um discípulo de João, né? Policarpo foi um discípulo de João, conheceu o apóstolo João, e por décadas, né? Um presbítero na igreja de Leão, e tornou-se bispo após a morte do seu antecessor, né? Após a morte de Policarpo, que foi uma morte, foi queimado, né? Por fogo, mas não negou a Cristo, né? E aquele velhinho Policarpo circulando lá para o seu julgamento, ainda as pessoas estavam tentando dar chance, né? Ele não é simplesmente Jesus, mas ele falou, não posso negar, e foi ao martírio, foi morto, queimado, e quem assumiu aí foi o Irineu, e tornou-se o bispo após a morte do seu antecessor. E ele fez uma obra, né, magna, né, que é considerada contra as heresias, né? Ele combateu assim ferrenhamente, com pulso, né, de ferro, com autoconhecimento das escrituras, defendeu a fé, né, em Cristo. Cristo
o Cristo, o Deus homem, né? Jesus, o Deus homem, Jesus, um Deus divino, o Deus, né, da criação, como nós lemos lá na própria carta de João. E tinha que ser alguém, né, que vinha de um discipulado aí com o próprio João, né, o apóstolo João, porque o Evangelho de João é uma apologia, uma defesa, né, o Logos, né, e é grande, é tremenda a carta. Então, Irineu refutou esses escritos apócrifos, gnósticos, né, os evangelhos espuros, utilizado pelos gnósticos, né, apontando para o fato de que todos eles tiveram suas origens 100 anos ou mais após a morte de Cristo. Irineu ajudou, né, essa ideia de fechar o cânon, né, essa ideia das escrituras inspiradas, né, isso ajudou a filtrar, né, e a tirar o, o número de cartas, né, que os gnósticos estavam produzindo e colocando os pseudos, né, usando credibilidade, falando, esse é o Evangelho de Pedro, esse é o Evangelho de Matias, né, e trazendo assim escritos após a morte dos apóstolos. Irineu leva, né, adiante o argumento de Paulo, né, em Romanos 5, no qual o apóstolo afirma que Jesus é o segundo Adão, usando isso, né, um homem perfeito, né, e é ele que vai combater essa crise aí no primeiro e segundo século, né? Ele vai ajudar a gente no segundo século, ok? A gente vai chegando ao final dessa aula. Para a gente terminar, vou abrir lá em Romanos 5. Eu falei que hoje a aula estava curta. Eu queria ir devagar, justamente, né? A gente terminou aí com uma folga, né, de 42 minutos, mas eu quero ir devagar porque é muita informação. Hoje nós tratamos aí dos ebionitas ou nazarenos e os gnósticos, né, e nós estamos trabalhando aí esse pensamento aí entre o primeiro e o segundo século, onde surge assim uma evidência que Jesus era homem, né? E dentro desses pensamentos, desse pensamento, a dificuldade que não batia com a nossa reflexão entre os ensinos dos apóstolos, né? Que Jesus é Deus, o homem Deus e o Deus divino, que é o nosso pensamento teológico que nós estamos refletindo. Quero te convidar a estar nas próximas aulas, ainda nós temos muitas coisas aí para falar sobre as grandes heresias, o surgimento do pensamento, essa construção, e é muito pouco. E você que não se inscreveu ainda no IBAD, Cubic, entre em contato comigo, tem muita informação no livro. Essa aula, essa live, as aulas que eu vou liberar para você, não tem como trazer todo o livro. A gente aqui na live, a gente tenta remoer um pouco, explicar um pouco mais detalhado e devagar. Nas aulas é mais pontual também, mas não traz todo o livro. E o livro é um material sensacional que você vai ter em suas mãos, ó, para você. É um livro com 200 páginas aí, ó, capa linda, né? Ó, e vai ter o conteúdo para você consultar toda vez que você tiver fazer uma formação, um pensamento, fazer a história, apontar um texto, citações, né? E te traz também, se você quer se aprofundar na pesquisa do próprio escritor, né, do João dos Santos, traz também outros livros, a fonte que ele pesquisou. Então, é tremendo, né? É importante você fazer o curso e você ter o acesso a estudar, tirar suas dúvidas comigo, entendeu? Então, é muito bom isso daí. Então, vamos lá, aqui. Aqui, Romanos, capítulo 5. Vamos ler aqui.
Então, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Papel do quê? Mediador. Né? Através de Cristo, ele te colocou em paz com Deus. O seu sacrifício fez isso, né? Por meio de quem obtivermos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança um caráter aprovado, aprovado a esperança. E a esperança, olha só, deixa eu só apagar aqui. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, devido no tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aí o texto continua. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Olha só do que você foi salvo, do que? Da ira de Deus. Você não foi salvo da morte, simplesmente. Porque todos nós vamos morrer um dia. Nós fomos salvos da ira de Deus, a condenação eterna, irmão. Então, é muito mais do que a salvação da morte, da condenação eterna. E se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que recebemos agora a reconciliação. Grande obra teológica de Paulo, né? Romanos. Aí aqui ele fala, né? Morte em Adão, vida em Cristo. Isso é muito importante a gente entender, tá? Isso daí vai nos cercar ainda diante dessa história do Cristo homem e o Cristo Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou. Olha só, que profundo, né? Depois a gente pode fazer um estudo desse Romanos 5, né? Eu quero que vocês pensem nisso. Aí ele fala, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, certo? Qual é o pecado de Adão? Negar a Deus. De repente você nunca negou a Deus, mas o pecado sempre reinou em você, entendeu? Isso que é um fato que esclarecedor aqui. Ó, você não cometeu pecado semelhante ao de Adão, você não desobedeceu a Deus como ele desobedeceu, mas você está em pecado. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus é isto. É a dádiva da graça de um só, Jesus Cristo, que transbordou ainda mais para muitos. Não pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou, pois por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem.
Jesus Cristo. Olha só, tremendo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Olha que tremendo. Um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para a transgressão, fosse ressaltar. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, né? Em outras traduções, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante somente a quem? A Jesus Cristo, nosso Senhor. Homem perfeito, tinha que ser homem, né? Então, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe ricamente, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Não perca a próxima aula, né? Não perca. A gente vai continuar falando dessa construção, os problemas, os desafios da igreja e a construção do pensamento do que é ser cristão, qual a nossa fé em Cristo, quem é Cristo para nós, e essas definições precisam ficar muito presente, até porque todos esses pensamentos hoje ele está em nosso meio, que começou lá no primeiro século, que a igreja combateu, ela está no nosso meio hoje, vigente, né? O gnosticismo, com outros nomes, mas atuando da mesma forma. O ibionismo, né? Atuando da mesma forma, tá bom? Gratidão, meu irmão. Vamos orar. Que você tenha uma boa noite, né? Pai, obrigado por esse momento de conhecimento. Deus abençoe grandemente aqueles que assistiram essa live, aqueles que vão assistir, aqueles que irão participar, que se inscreverão no nosso canal, que vão nos seguir, que vão se matricular para essa jornada de conhecimento, de conhecer e de saber mais das suas profundas riquezas que já foi revelada, Senhor. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Tenha uma boa noite, meu irmão, e fique em paz. Um abraço aí para vocês.